Olá, que bom estarmos novamente juntos aqui por mais um encontro, falar sobre a carta que mudou o mundo, capítulo 8 de Romanos, maravilhoso. E hoje mais um verso fantástico, o verso 15 do capítulo 8. Vamos ler juntos. Fala assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito, Espírito com E maiúsculo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Que coisa fantástica aqui. Nós vimos no último encontro aquela declaração estupenda de Romanos, que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus, o Pai das luzes, onde não há mudança de variação nenhuma, fez um ato irreversível. Ele nos adotou. Passamos a ser herdeiro, então eu serei como Jesus Cristo é, hoje, com corpo de glória. Aquilo que Romanos capítulo 8 diz, que ele é o primogênito de muitos irmãos. Essa é a nossa segurança, a segurança dos crentes, a segurança da glorificação. Com isso, nessa vida, eu recebo o poder para resistir à perseguição, para resistir à tentação e qualquer coisa que se levante contra mim. A Bíblia diz que eu fui gerado pelo Espírito Santo. É ter uma vida guiada, conduzida e determinada pelo Espírito. Essa foi a grande mensagem do nosso último encontro. E agora a gente entra nesse verso 15. Cada versículo de Romanos 8 é uma verdadeira doutrina teológica. O que você acha que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que você não recebeu o espírito da escravidão e de temor. Quem provoca esse espírito? Em Romanos capítulo 7 nós vemos o apóstolo nesse dilema, né? O mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, e até o momento que ele entrega a vida a Jesus Cristo. Então, você vai concluindo em tudo nessa argumentação que quem provoca esse sentimento dentro de nós é o próprio Espírito Santo. É o início do processo de conversão. Não é medo da lei, não é medo do inferno, nem da morte. É algo realizado no espírito humano, né? Não é psicológico, não é algo que acontece na nossa mente, não é racional. Lá em Atos 16 nós vemos uma passagem que ilustra muito bem isso, né? Quando o Paulo e Silas estão presos no cativeiro, aquele terremoto, as portas da cadeia se abrem, o carcereiro ele fica tão impactado com aquilo, pensa até em cometer suicídio, e Paulo fala para ele não fazer nada disso. Aí ele se aproxima de Paulo tremendo e fala uma coisa fantástica: o que eu posso fazer para ser salvo? Esse sentimento, né? O carcereiro já deve ter visto muitos terremotos, já deve ter tido muitos problemas com prisioneiros. Mas naquele momento, não é bem uma situação de crise, nem desespero, é algo lá no espírito dele que ele chega para Paulo: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo fala: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Olha só, irmãos, situações de desespero, situações de crise, até perigos mortais não levam uma pessoa a se converter, não levam um pecador a se arrepender. Então, o Espírito Santo, nesse processo de conversão, ele provoca no ser humano essa sensação de, antes de entregar a vida a Jesus, que ele está escravo de um poder chamado pecado. Outra passagem está lá em Atos capítulo 2, quando na semana da Páscoa o apóstolo Pedro faz aquele discurso fantástico, logo depois da descida do Espírito Santo, né? Ele faz aquele discurso fantástico, e aqueles judeus da diáspora, né, de várias partes do mundo, ouvindo a pregação de Pedro, começam a sentir no coração um temor tão grande, compungir o coração e correm para Pedro: o que nós vamos fazer para ser salvos? Olha que sentimento, irmão. Se um dia você tiver oportunidade, é fácil de encontrar,
leia a biografia do missionário David Brainerd. É um missionário inglês que pregou para os índios norte-americanos no século XVII. David Brainerd chegava numa aldeia, por meio de um intérprete, ele começava a falar do evangelho de Jesus. Os índios se jogavam no chão, chorando, gritando, dizendo: nós matamos Jesus. Olha que coisa incrível, irmãos. Olha, reparem, é uma ação do Espírito Santo. É aquela sensação de condenação, né? É um despertar de consciência. Eu sou um pecador. Eu estou numa relação errada com Deus. Dentro de mim tem uma depravação interior. É o clamor do homem que está começando a ir para Cristo. O diabo não tem o poder de provocar isso, pelo contrário. O diabo, ele se empenha que cada ser humano se sinta seguro, feliz e desestimula qualquer tipo de autoexame espiritual, né? É aquela paz carnal que não tem nada a ver com a paz de Cristo. Todo mundo é filho de Deus, não se preocupe com isso é fanatismo. Mas não é assim. A gente não pode impor regras ao Espírito Santo. Não podemos, como a maneira que ele age. Ele provoca esse espírito de formas diferentes nas pessoas, quando as pessoas entregam a vida a Cristo. Existem várias falácias, né? Pregadores que dizem que se você não tiver aquela sensação intensa, não houve uma conversão. Não, irmão, o Espírito Santo trata cada ser humano de uma forma muito peculiar. Ele sabe o coração de cada um. Ah, se você é um crente de berço, criado na escola bíblica infantil, você nunca cometeu pecados grosseiros, você nunca vai experimentar essa conversão que move todo o seu ser. Não, não, isso é mentira, irmãos. Não é. Não é a quantidade de pecados da sua vida. Ah, eu era traficante, eu era prostituta, eu era isso, eu era aquilo. Não é a quantidade de pecados que importa para você entregar a vida a Cristo e sentir esse poder da conversão. Não. É a percepção da nossa pecaminosidade. A conversão sempre tem que passar pela percepção do pecado em nós. Senão ela fica num nível muito superficial. Por isso que Jesus falava, arrependei-vos, quer dizer, arrependei-vos é uma palavra grega que vem do metanoia. Há uma mudança de mente. Passa sempre por um autoexame. Hoje nós vivemos, já há muitos anos já, épocas de pregações muito psicológicas, muito coaching, né? E as pessoas vão perdendo isso, essa sensação do poder do pecado, o alerta que ele deve nos fazer. Então, nós devemos sempre nos jubilar quando a gente fica perturbado com essa sensação, porque o Espírito Santo está nos forçando a nos autoexaminarmos. É saudável o temor a Deus, né? É saudável o temor ao pecado. Por quê? Porque é o Espírito Santo é que revela o caráter e a santidade de Deus. Ele que revela quem é o Senhor Jesus. O Espírito Santo é a terceira pessoa, bendita e santíssima da Trindade. Ele não é para ser tomado, ele não é um poder, não é uma energia, não, é uma pessoa. Então a gente vê essas deformações, culto de manifestação do Espírito Santo. Seja batizado agora no Espírito Santo. Não, irmão, o Espírito Santo é soberano. Ele age e tem que provocar essa sensação do espírito de escravidão e temor para que a gente sinta que a gente precisa de Cristo. A nossa atitude sempre é passiva em relação a isso. É uma atitude de espera, de oração. É aquilo que o salmista fala, assim como as corças anseiam pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. A nossa pecaminosidade, irmãos, necessita que o Espírito Santo ministre isso em nós. Como faz parte do processo de conversão. O espírito de escravidão e temor é exatamente isso. Muitos santos passaram por essa experiência. Quanto mais próximo a gente ficar de Deus, mais a gente vai enxergar a sua santidade
e ao mesmo tempo mais vai enxergar a nossa pecaminosidade. Tem uma passagem em Isaías capítulo 6 que é maravilhosa, né? Isaías entra no templo e diz que tem uma visão fantástica. Eu vi o Senhor assentado no alto trono, serafins estavam diante dele. Isaías, quando vê aquela visão, e olha que ele era um filho de sacerdote, era um homem de Deus, ele foi criado na lei, foi um homem escolhido por Deus. Ele dá um grito, ele fala: a minha língua é impura, eu sou impuro, o meu povo é impuro. Aí o anjo vem, pega uma brasa do altar e toca na língua dele e purifica. Por que ele teve essa sensação? Por que ele se sentiu impuro? Por que ele se sentiu, desculpe falar isso, sujo espiritualmente diante da presença de Deus? Foi a obra do Espírito Santo nele. Então, reparem, o homem não regenerado acha isso uma loucura. Acha isso uma loucura. Fanatismo. Agora, se você passa por essa experiência, irmãos, sou um pecador, eu preciso do Cristo, você vai se sentindo seguro, porque logo depois ele fala: não recebeste o espírito da escravidão e temor, mas sim o espírito da adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Jesus falava que usava essa palavra aramaica, Abba, que significa papaizinho. Em Nova York tem muitos judeus, né? E uma vez um judeu estava levando a criancinha, aquela roupa de judeu ortodoxo, aquele casacão preto, e a criancinha puxava, o filhinho puxava o casacão e chamava: Aba, 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 papaizinho. Eu só posso chamar meu Deus de pai, paizinho, com uma criança que depende dele, se eu tiver essa consciência que eu era um pecador. Se não, irmão, é isso que vocês vão vendo por aí. Essa quantidade imensa de crentes fazendo coisas que nos envergonham. Temos que passar por essa experiência. É uma coisa fantástica, porque logo em seguida é a primeira obra do Espírito Santo. Você se sente: eu sou filho. Independente do pecado que eu fiz, eu sou filho. É a primeira obra do Espírito Santo. Em seguida, esse espírito de adoção vem e nós somos adotados na família de Deus. Vamos ler de novo esse verso 15. Gente, isso é lindo demais. Verso 15 ele fala assim, ó: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. É fantástico isso. O Espírito Santo aplica isso em nós. Nós começamos a olhar Deus como um papaizinho, aquele que vai suprir nossas necessidades. Olha aqui que o apóstolo escreve a mesma coisa em Gálatas, capítulo 4, no verso 6. Ele fala assim para nós: ó: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que coisa fantástica, irmãos. A adoção não tem como ser percebida intelectualmente, não. É algo que não existe como eu argumentar isso com você. Não tem como argumentar, porque é algo espiritual, é subjetivo, é no coração. É lá no coração. A gente percebe que Deus nos ama. Eu, eu pego as escrituras, eu tenho prazer nelas. Não tem nada a ver com fé inteligente, sem sentimentos, não, é algo sentimental mesmo. É aquela pregação que você vai para a igreja, né? O pastor está pregando, às vezes até com muito sono ali, aquela mensagem, ele está falando de forma impessoal, mas o Espírito Santo vem, pega aquela palavra e aplica dentro de nós, irmãos. Parece que ele está falando conosco, Deus falando conosco. Não é intelectual, é aquela espada de dois gumes que vai fazendo separação entre alma e espírito, né? Juntas e medulas, e a pessoa clama: Deus falou comigo.
Por isso que o apóstolo Paulo está usando essa palavra Abba, papaizinho, e no grego é pai, e no aramaico é Abba. É Jesus falando para nós, papaizinho. É o clamor de quem é filho. É fortíssimo isso, irmãos. Não é um Deus distante que está numa galáxia, não. Quanto mais perto de Deus, menos litúrgico você é, irmãos. Mais dependente dele, mais a tua vida vai sendo mais emocionante. Porque você vai entregando as coisas todas na mão de Deus. Entrega os problemas políticos, financeiros, sociais, tudo que a gente vê nessa podridão desse mundo, você vai entregando tudo isso na mão de Deus e o teu dia fica sendo renovado, irmãos. Tem preço para isso? Não tem preço. É o clamor daquela criança quando vem aquele valentão bater nela, ele grita, Abba, pai! É o clamor de Cristo no Getsemane. E Jesus fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim. É Ele, Jesus, que faz de mim um cristão verdadeiro. Seres integrais. Temos que crer com o coração, irmão, não tanto somente com o coração. O diabo crê em Deus, né? Está lá em Tiago, que ele crê em Deus e treme. Abba não, Abba vem, é uma crença de vir da profundidade do nosso ser e exige um autoexame o tempo todo. Não tenha medo de se autoexaminar, não tenha medo de confessar seus pecados. Isso não é duvidar da sua fé, não, irmão. Não fale de Deus se você não experimentou antes. Quando você falar de Deus, tem que ser algo que você já experimentou. Não baseado na opinião dos outros, na experiência dos outros. Nesses tempos que estão ficando difíceis, né, irmãos? Não são tempos fáceis. São tempos que tudo isso que está acontecendo no mundo está nos aproximando cada vez mais de um tempo tenebroso. E a gente vê o cristianismo sendo transformado em teologia de domínio, exaltação de judeus, né? Reino na terra. Os judeus receberam o reino na terra até Cristo vir. E a igreja recebeu o seu reino nos céus, não na terra. Não nesse mundo, irmãos. Quando a gente inverte tudo isso, é por isso que tem essa exaltação excessiva a Israel, uma coisa que não tem nada a ver com a verdadeira cristianismo. Por isso que você vê igrejas usando forças políticas para tentar controlar mentes e corações. Não, irmão, não é nada disso. A ação do Espírito Santo em nós não é uma iniciativa nossa. Nós somos passivos diante da sua presença, diante da sua soberania. Não depende de eu impor mãos sobre a sua cabeça. Não. Eu recebo o Espírito da adoção. Como? Como eu experimento que eu sou filho? Em primeiro lugar, aquilo que está em Efésios capítulo 4. Não dê lugar ao diabo. Está lá. Tudo que a gente pode fazer que dá lugar ao diabo. Segundo, clame, obedeça a palavra, ore, crie intimidade com Deus, bata na porta, bata, que ela vai se abrir. Essa é a maior glória de ser cristão, saber que nós fomos adotados na família de Deus, que nós pertencemos a Deus. Que coisa fantástica. Que versículo lindo, irmãos. Que mensagem maravilhosa da carta que mudou o mundo. Que Deus te abençoe ricamente, irmão. E até o nosso próximo encontro.